Eu já havia dito em outros vídeos que não existe uma receita de bolo para poder ser um líder perfeito. Porque nós, pessoal, trabalhamos com pessoas e isso implica em ações que não podem ser, por exemplo, aprendidas em algum livro, ou mesmo dita pelo melhor líder que se conhece hoje em dia. Exatamente porque cada pessoa é um mundo diferente. Mas claro, há alguns caminhos que podem ser trilhados e que são comuns para aqueles que se destacam. E é com eles que eu quero trabalhar hoje aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje nós vamos falar sobre liderança com um tema voltado para as habilidades específicas dos líderes de sucesso. A gente pode considerar que uma pessoa é o resultado de vários fatores que aconteceram em sua vida. Desde coisas ditas pelos pais até aquelas situações vividas com amigos, relacionamentos e assim vai. Tudo isso, pessoal, gera na vida das pessoas uma série de bloqueios, assim como a formação de opiniões, a forma de pensar e até mesmo como agir em diferentes situações. Para uns, não há problema nenhum em tomar, por exemplo, a vacina para poder combater o Covid-19. Já para outros, isso é o cúmulo do absurdo, por não saber as substâncias que tem ali. E isso gera nas pessoas um abismo imenso entre as opiniões. Sobre esse assunto mesmo, eu até me lembro de uma amiga, uma pessoa do meu convívio, olha só, que é absolutamente contra a vacina e eu sou a favor. Então eu fiquei extremamente revoltado na época com ela, porque ela não queria tomar a vacina. Fiquei sem acreditar mesmo, sabe? E aí eu pensava, como é que é possível? Ela é do meu meio social e tem uma visão totalmente diferente na minha. Obviamente que eu respeitei, mas eu não pude deixar de pensar totalmente diferente dela. E por que tanta diferença? Aí a gente teria que levantar, né, o que aconteceu com cada um para poder chegar até os dias de hoje e chegar a algum tipo de esclarecimento entre as duas pessoas para poder descobrir o que aconteceu. Mas o fato é que existe um conjunto infinito de possibilidades que vão definir a mente de uma pessoa. E quando eu falo isso, eu me refiro ao detalhe de cada coisa. Quer ver como eu tenho razão? Você tem irmãos, ou mesmo conhece alguns irmãos que são gêmeos, já deve ter visto que mesmo irmãos gêmeos, né, com várias similaridades genéticas inclusive, são totalmente diferentes em suas personalidades. Mas como é que pode isso, né? Bem interessante. Os mesmos pais, a mesma forma de criação, mas totalmente diferentes. Quando eu falo de um conjunto infinito de possibilidades, é o detalhe mesmo. Uma palavra a mais ou a menos, né, que um dos filhos viu, ou um vídeo no YouTube que acabou mudando a forma de pensar dele, ou um acidente na estrada que somente um deles presenciou. Então, isso realmente muda bastante conforme cada detalhe que acontece na vida de cada pessoa. Esse vídeo de hoje está bem difícil. A voz anasalada aqui, o gripe danado, meu Deus. Sabendo de tudo isso, como é que a gente vai ser um líder de sucesso garantindo uma união do nosso time para que a gente possa atingir os nossos resultados? Na minha visão, não é possível responder com 100% de exatidão essa pergunta. Mas existe sim um caminho para poder chegar no melhor resultado, com certeza. Mas claro, isso implica os líderes terem anos de estudo e também aplicação em suas experiências, para que ele possa colher o melhor resultado possível. Então eu reuni aqui cerca de 8 pontos fundamentais para isso, baseado aí em minha experiência e também, lógico, naquilo que eu estudei bastante aí ao longo dos anos. São habilidades e características bem específicas que apoiam a liderança na arte de liderar pessoas. Então vamos lá. Primeira dica, comunicação efetiva. Um bom líder, ele deve ser capaz de se comunicar claramente com a sua equipe, explicando aí as atividades de forma clara e objetiva, sem rodeios, preferencialmente, para que o entendimento seja pleno entre o líder e o liderado. Uma falha na forma de se comunicar, ela pode significar a entrega de algo que não era esperado, gerando aí angústia tanto no líder, mas principalmente com o liderado, que nem sempre vai ter aí uma abertura para poder perguntar para você, caso ele não tenha entendido. Falando nisso, é importante também que o líder ele possa ser aberto ao feedback. E o ideal é que seja aquele 360 graus, sabe? Feedback que vem do seu gestor,
feedback que vem dos seus pares e também de pessoas de fora, e também, por que não, feedback vindos dos seus funcionários. Isso ajuda, pessoal, na identificação de pontos de melhoria do líder. E por fim, ter a capacidade de ouvir e entender a necessidade da sua equipe, abrindo aí diálogos e possibilidades também para que isso possa acontecer. Tudo isso leva a uma comunicação bem efetiva e, por consequência, uma melhor visão dos times em relação a você como líder. Segunda dica, visão estratégica. Um bom líder, ele deve ter uma visão clara e estratégica para que o futuro da sua equipe ou da sua empresa possa se tornar capaz de tomar decisões que estejam alinhadas com essa visão. É importante ter relacionamento também com as demais áreas da empresa, a fim de conhecer tudo e também todos, e saber direcionar algumas demandas que não serão feitas pelo seu time. É importante também comentar aqui que cada funcionário ele pode ter uma utilidade estratégica também para o seu time, devido aos conhecimentos que ele tem, habilidades e características que cada um possui, e o líder pode alocar cada uma dessas pessoas para uma atividade específica, garantindo assim melhores resultados para o seu setor. Cito como exemplo em minha área de atuação, que é desenvolvimento de software. Você pode ter aí um desenvolvedor que ele tem excelentes características para poder se tornar um excelente analista. E dessa forma você agilizar mais os trabalhos dos demais desenvolvedores com aquela visão dele. Vale essa análise, pessoal, também aí para a sua área de atuação. De repente tem alguém que se destaca e seria muito mais produtivo naquele outro cargo. Terceira dica, a habilidade de motivar e inspirar o seu time. Um bom líder ele deve ser capaz de motivar e inspirar a sua equipe e alcançar metas e objetivos, incentivando eles e reconhecendo as suas realizações. E para isso eu indico fortemente que você tenha um propósito. Muitos funcionários seguem seus líderes pelos propósitos que eles têm, que eles apresentam. Um líder sem um propósito, gente, é somente alguém tentando defender um algo vazio, inexistente. Quarta dica, flexibilidade. Um bom líder, ele deve ser flexível e capaz de adaptar-se aí às necessidades, às mudanças em um ambiente dinâmico e incerto. E ser capaz de lidar aí com desafios e problemas de forma bem eficaz. Principalmente dentro do meio privado, corporativo, as mudanças às vezes são muito radicais, eu estou vivendo isso agora inclusive, e é muito importante para que parta dos líderes a calma de entender o que vai ser alterado para poder passar tudo da melhor forma possível para os seus funcionários. Mesmo se o líder ele não concordar com as mudanças, é uma diretiva da empresa e precisará realmente ser seguida e você precisa ser o primeiro exemplo, o guia dessas mudanças para poder orientar melhor o seu time. Vamos então para a quinta dica, que é a integridade e ética. No ano passado, no finalzinho, eu estava de carro e eu estava tentando entrar numa certa via. Pelo ponto cego do carro, eu não consegui ver aí que uma moto vinha na minha direção. E apesar de ter olhado várias vezes, eu comecei a andar com o carro. Não teve jeito, a moto passou e bateu de frente com a lateral do carro que eu estava dirigindo. Nisso ele acabou caindo, mas felizmente foi só uma pancada forte na perna, então eu desci para poder ajudar ele. Deixei claro que a culpa era minha, e que eu ia prestar toda a assistência para ele. Falei para ele que eu ia pagar todo o conserto da moto e que se precisasse aí de questão de remédio ou qualquer outra coisa, eu ia ajudar ele. Quando ele mandou depois aí o orçamento para mim da moto, eu simplesmente peguei, fiz o Pix do valor e mandei para ele. E aí quando ele viu, ele me ligou imediatamente, ele ficou sem acreditar com aquilo, me agradecendo porque eu era uma pessoa honesta e tal. Eu disse, cara, para. Honestidade não se agradece. Deveria ser algo normal das pessoas, deveria ser o natural. Você bateu no carro por culpa minha, realmente. Eu resolvo, ponto final. E eu acho que assim deve ser os líderes de uma empresa, principalmente com o seu time. Um bom líder ele deve ter integridade e ser ético com todas as suas ações e decisões também, o que ajuda a construir aí confiança e respeito em sua equipe. Sexta dica, habilidade de delegar. Um bom líder ele deve ser capaz de delegar com responsabilidade
e de forma eficaz as atividades dentro do time, confiando em sua equipe e permitindo que eles possam crescer e se desenvolver dentro da empresa. Para isso é importante conhecer a cada um do time, pois assim você vai delegar da forma correta, agilizando as entregas e efetivando cada profissional. Outro ponto importante aqui é conhecer as demais pessoas da empresa, para que você possa construir pontes e conexões, porque certamente você vai depender de outros setores para fazer algo que você precisa. E aí você vai poder delegar a tarefa certa para a pessoa ou o setor certo. E é fundamental para que isso possa agilizar o seu trabalho como líder. Sétima habilidade. Habilidade de resolver conflitos. Um bom líder deve ser capaz de resolver conflitos e lidar com problemas interpessoais de forma eficaz, promovendo aí um ambiente de trabalho positivo e saudável. Aqui, pessoal, é legal ser totalmente impessoal, para que não haja favoritismos aí em relação às decisões que você vai tomar, pois nos conflitos você vai ter que ouvir todos os lados para poder ter a sabedoria da ação que vai ser proposta para poder resolver os problemas. Até deixo aqui um card, aqui em cima, de um vídeo que eu falei exatamente sobre isso. Acho legal que você possa conferir se você já não viu. A oitava dica é o conhecimento técnico. É óbvio que você precisa saber o que você está liderando, né? Isso é básico. Dependendo aí da área de que você trabalha, um bom líder ele deve ter conhecimento técnico sólido, inclusive, na sua área de atuação, para poder liderar a equipe de forma bem eficaz. Até para poder ensinar, né, as pessoas novas que entram no seu time, orientar aí em situações que não estejam enxergando aí alguma solução de algum problema. E as pessoas irão contar com a sua experiência desse conhecimento técnico para poder resolver. E não é só saber, como também estudar, para poder se atualizar nas novas coisas, né? Senão você vai acabar ficando aí defasado na sua área de atuação. Esses 8 itens, pessoal, eles são apenas aí algumas habilidades e características que o líder deve ter. É importante lembrar aqui que o desenvolvimento dessas habilidades leva um tempo grande, inclusive, e também um grande esforço do líder. Isso não acontece da noite para o dia, como a leitura de um livro ou a realização de algum curso. Precisa estudar realmente e pôr em prática até para poder testar quais teorias que você aprendeu funcionam com você. E claro, que um bom líder ele deve estar sempre em constante aprendizado, né, e crescimento pessoal, inclusive, para poder ter mais paciência, para poder liderar, ouvir melhor, né, o seu time, para poder ter uma sensibilidade, né, de poder aplicar alguma ação quando alguém precisar. Por isso é legal estar lendo sempre novos livros, fazendo cursos, tendo pessoas como mentores para poder te auxiliar e te aconselhar, principalmente em momentos de conflito, para que você possa tratar tudo da melhor forma possível. Bom, pessoal, você gostou aí dessas dicas de hoje, desse vídeo de hoje? Se sim, eu peço que você possa clicar aqui embaixo no like. Isso vai me ajudar bastante a fazer com que o YouTube possa levar essa mensagem, essa informação a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também clica no sininho aí para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Eu fico então por aqui, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!